Pensamentos de Mahatma Gandhi. A única revolução possível é dentro de nós. Não é possível libertar um povo, sem antes livrar-se da escravidão de si mesmo. Sem esta qualquer outra será insignificante, efêmera e ilusória, quando não haverá um retrocesso. Cada pessoa tem sua caminhada própria. Faça o melhor que puder. Seja o melhor que puder. O resultado virá na mesma proporção de seu esforço. Compreenda que, se não veio, cumpre a você, a mim e a todos, modificar suas, nossas, técnicas, visões, verdades, etc. Nossa caminhada somente termina no túmulo. Ou até mesmo além. Segue a essência de quem teve sucesso em vencer um império. Pensamentos de Mahatma Gandhi. 1. O desejo sincero e profundo do coração é sempre realizado. Em minha própria vida tenho sempre verificado a certeza disto. 2. Creio poder afirmar, sem arrogância e com a devida humildade, que a minha mensagem e os meus métodos são válidos, em sua essência, para todo o mundo. 3. Acho que vai certo método através das minhas incoerências. Creio que há uma coerência que passa por todas as minhas incoerências, assim como há na natureza uma unidade que permeia as aparentes diversidades. 4. As enfermidades são os resultados não só dos nossos atos como também dos nossos pensamentos. 5. Satyagraha, a força do espírito, não depende dos números, depende do grau de firmeza. 6. Satyagraha e Ahimsa são como duas faces da mesma medalha, ou melhor, como as duas faces de um pequeno disco de metal liso e sem cisões. Quem poderá dizer qual é a certa? A não violência é o meio. A verdade, o fim. 7. A minha vida é um todo indivisível, e todos os meus atos convergem uns nos outros, e todos eles nascem do insaciável amor que tenho para com toda a humanidade. 8. Uma coisa lançou profundas raízes em mim, a convicção de que a moral é o fundamento das coisas, e a verdade, a substância de qualquer moral. A verdade tornou-se meu único objetivo. Ganhou importância a cada dia. E também a minha definição dela se foi constantemente ampliando. 9. Minha devoção à verdade empurrou-me para a política, e posso dizer, sem a mínima hesitação, e também com toda a humildade que, não entendem nada de religião aqueles que afirmam que ela nada tem a ver com a política. 10. A minha preocupação não está em ser coerente com as minhas afirmações anteriores sobre determinado problema, mas em ser coerente com a verdade. 11. O erro não se torna verdade por se difundir e multiplicar facilmente. Do mesmo modo, a verdade não se torna erro pelo fato de ninguém a ver. 12. O amor é a força mais abstrata, e também a mais potente, que há no mundo. 13. O amor e a verdade estão tão unidos entre si que é praticamente impossível separá-los. São como duas faces da mesma medalha. 14. O Ahimsa, amor, não é somente um estado negativo que consiste em não fazer o mal, mas também um estado positivo que consiste em amar, em fazer o bem a todos, inclusive a quem faz o mal. 15. O Ahimsa não é coisa não tão fácil. É mais fácil dançar sobre uma corda que sobre o fio da Ahimsa. 16. Só podemos vencer o adversário com o amor, nunca com o ódio. 17. A única maneira de castigar quem se ama é sofrer em seu lugar. 18. É o sofrimento, e só o sofrimento, que abre no homem a compreensão interior. 19. Unir a mais firme resistência ao mal com a maior benevolência para com o malfeitor. Não existe outro modo de purificar o mundo. 20. A minha natural inclinação para cuidar dos doentes transformou-se aos poucos em paixão, a tal ponto que muitas vezes fui obrigado a descuidar do meu trabalho. 21. A não violência é a mais alta qualidade de oração. A riqueza não pode consegui-la, a cólera foge dela, o orgulho devora, a gula e a luxúria ofuscam-na, a mentira a esvazia, toda a pressão não justificada a compromete. 22. Não violência não quer dizer renúncia a toda forma de luta contra o mal. Pelo contrário, a não violência, pelo menos como eu a concebo, é uma luta ainda mais ativa e real que a própria lei do talião, mas em plano moral. 23. A não violência não pode ser definida como um método passivo ou inativo. É um movimento bem mais ativo que os outros e exige o uso das armas. A verdade e a não violência são, talvez, as forças mais ativas de que o mundo dispõe. 24.
Para tornar-se verdadeira força, a não violência deve nascer do espírito. 25. Creio que a não violência é infinitamente superior à violência, e que o perdão é bem mais viril que o castigo. 26. A não violência, em sua concepção dinâmica, significa sofrimento consciente. Não quer absolutamente dizer submissão humilde à vontade do malfeitor, mas um empenho, com todo o ânimo, contra o tirano. Assim, um só indivíduo, tendo como base esta lei, pode desafiar os poderes de um império injusto para salvar a própria honra, a própria religião, a própria alma e adiantar as premissas para a queda e a regeneração daquele mesmo império. 27. O método da não-violência pode parecer demorado, muito demorado, mas eu estou convencido de que é o mais rápido. 28. Após meio século de experiência, sei que a humanidade não pode ser libertada senão pela não-violência. Se bem entendi, esta é a lição central do cristianismo. 29. Só se adquire perfeita saúde vivendo na obediência às leis da natureza. A verdadeira felicidade é impossível sem verdadeira saúde, e a verdadeira saúde é impossível sem rigoroso controle da gula. Todos os demais sentidos estarão automaticamente sujeitos a controle quando a gula estiver sob controle. Aquele que domina os próprios sentidos conquistou o mundo inteiro e tornou-se parte harmoniosa da natureza. 30. A civilização, no sentido real da palavra, não consiste na multiplicação, mas na vontade de espontânea limitação das necessidades. Só essa espontânea limitação acarreta a felicidade e a verdadeira satisfação. E aumenta a capacidade de servir. 31. É injusto e imoral tentar fugir às consequências dos próprios atos. É justo que a pessoa que come em demasia se sinta mal ou jejue. É injusto que quem cede aos próprios apetites fuja às consequências tomando tônicos ou outros remédios. E ainda mais injusto que uma pessoa ceda às próprias paixões animalescas e fuja às consequências dos próprios atos. A natureza é inexorável, e vingar-se-á completamente de uma tal violação de suas leis. 32. Aprendi, graças a uma amarga experiência, a única suprema lição: controlar a ira. E do mesmo modo que o calor conservado se transforma em energia, assim a nossa ira controlada pode transformar-se em uma função capaz de mover o mundo. Não é que eu não me ire ou perca o controle. O que eu não dou é campo à ira. Cultivo a paciência e a mansidão e, de uma maneira geral, consigo. Mas quando a ira me assalta, limito-me a controlá-la. Como consigo? É um hábito que cada um deve adquirir e cultivar com uma prática assídua. 33. O silêncio já se tornou para mim uma necessidade física e espiritual. Inicialmente escolhi para aliviar-me da depressão. A seguir precisei de tempo para escrever. Após havê-lo praticado por certo tempo descobri, todavia, seu valor espiritual. E de repente dei conta de que eram esses momentos em que melhor podia comunicar-me com Deus. Agora sinto-me como se tivesse sido feito para o silêncio. 34. Aqueles que têm um grande autocontrole, ou que estão totalmente absortos no trabalho, falam pouco. Palavra e ação juntas não andam bem. Repare na natureza, trabalha continuamente, mas em silêncio. 35. Aquele que não é capaz de governar a si mesmo, não será capaz de governar os outros. 36. Quem sabe concentrar-se numa coisa e insistir nela como único objetivo, obtém, ao cabo, a capacidade de fazer qualquer coisa. 37. A verdadeira educação consiste em pôr a descoberto ou fazer atualizar o melhor de uma pessoa. Que livro melhor que o livro da humanidade? 38. Não quero que minha casa seja cercada por muros de todos os lados e que as minhas janelas estejam tapadas. Quero que as culturas de todos os povos andem pela minha casa com o máximo de liberdade possível. 39. Nada mais longe do meu pensamento que a ideia de fechar-me e erguer barreiras. Mas afirmo, com todo respeito, que o apreço pelas demais culturas pode convenientemente seguir, e nunca anteceder, o apreço e a assimilação da nossa. Um aprendizado acadêmico, não baseado na prática, é como um cadáver embalsamado, talvez para ser visto, mas que não inspira nem nobilita nada. A minha religião proíbe-me de diminuir ou desprezar as outras culturas, e insiste, sob pena de suicídio civil, na necessidade de assimilar e viver a vida. 40. Ler e escrever, de per si, não são educação. Eu iniciaria a educação da criança, portanto, ensinando-lhe um trabalho manual útil,
e colocando-a em grau de produzir desde o momento em que começa sua educação. Desse modo, todas as escolas poderiam tornar-se autossuficientes, com a condição de o Estado comprar os manufaturados. Acredito que um tal sistema educativo permitirá o mais alto desenvolvimento da mente e da alma. É preciso, porém, que o trabalho manual não seja ensinado apenas mecanicamente, como se faz hoje, mas cientificamente, isto é, a criança deveria saber o porquê e o como de cada operação. Os olhos, os ouvidos e a língua vêm antes da mão. Ler vem antes de escrever e desenhar antes de traçar as letras do alfabeto. Se seguirmos este método, a compreensão das crianças terá a oportunidade de se desenvolver melhor do que quando é freada iniciando a instrução pelo alfabeto. 41. Odeio o privilégio e o monopólio. Para mim, tudo que não pode ser dividido com as multidões é tabu. 42. A desobediência civil é um direito intrínseco do cidadão. Não ouse renunciar, se não quer deixar de ser homem. A desobediência civil nunca é seguida pela anarquia. Só a desobediência criminal com força. Reprimir a desobediência civil é tentar encarcerar a consciência. 43. Todo aquele que possui coisas de que não precisa é um ladrão. 44. Quem busca a verdade, quem obedece à lei do amor, não pode estar preocupado com o amanhã. 45. As divergências de opinião não devem significar hostilidade. Se fosse assim, minha mulher e eu deveríamos ser inimigos figadais. Não conheço duas pessoas no mundo que não tenham tido divergências de opinião. Como seguidor da Gita, Bhagavad Gita, sempre procurei nutrir pelos que discordam de mim o mesmo afeto que nutro pelos que me são mais queridos e vizinhos. 46. Continuarei confessando os erros cometidos. O único tirano que aceito neste mundo é a silenciosa e pequena voz dentro de mim. Embora que tenha de enfrentar a perspectiva de formar uma minoria de um só, creio humildemente que tenho coragem de encontrar-me numa minoria tão desesperadora. 47. Nas questões de consciência a lei da maioria não conta. 48. Estou firmemente convencido que só se perde a liberdade por culpa da própria fraqueza. 49. Acredito na essencial unidade do homem, e, portanto na unidade de tudo que vive. Por conseguinte, se um homem progredir espiritualmente, o mundo inteiro progride com ele, e se um homem cai, o mundo inteiro cai em igual medida. 50. Minha missão não se esgota na fraternidade entre os indianos. A minha missão não está simplesmente na libertação da Índia, embora ela absorva, em prática, toda a minha vida e todo o meu tempo. Por meio da libertação da Índia espero atuar e desenvolver a missão da fraternidade dos homens. O meu patriotismo não é exclusivo. Engloba tudo. Eu repudiaria o patriotismo que procurasse apoio na miséria ou na exploração de outras nações. O patriotismo que eu concebo não vale nada se não se conciliar e sempre, sem exceções, com o maior bem e a paz de toda a humanidade. 51. A mulher deve deixar de se considerar objeto da concupiscência do homem. O remédio está em suas mãos mais que nas mãos do homem. 52. Uma vida sem religião é como um barco sem leme. 53. A fé, um sexto sentido, transcende o intelecto sem contradizê-lo. 54. A minha fé, nas densas trevas, resplandece mais viva. 55. Somente podemos sentir Deus destacando-nos dos sentidos. 56. O que eu quero alcançar, o ideal que sempre almejei com sofreguidão, é conseguir o meu pleno desenvolvimento, ver Deus face a face, conseguir a libertação do eu. 57. Orar não é pedir. Orar é a respiração da alma. 58. A oração salvou minha vida. Sem oração teria ficado muito tempo sem fé. Ela salvou-me do desespero. Com o tempo a minha fé aumentou e a necessidade de orar tornou-se mais irresistível. A minha paz muitas vezes causa inveja. Ela vem-me da oração. Eu sou um homem de oração. Como o corpo se não for lavado fica sujo, assim a alma sem oração se torna impura. 59. O jejum é a oração mais dolorosa e também a mais sincera e compensadora. 60. O jejum é uma arma potente. Nem todos podem usá-la. Simples resistência física não significa aptidão para o jejum. O jejum não tem absolutamente sentido sem fé em Deus. 61. Para mim nada mais purificador e fortificante que um jejum.
62. Os meus adversários serão obrigados a reconhecer que tenho razão. A verdade triunfará. Até agora todos os meus jejuns foram maravilhosos, não digo em sentido material, mas por aquilo que acontece dentro de mim. É uma paz celestial. 63. Jejum para purificar a si mesmo e aos outros é uma antiga regra que durará enquanto o homem acreditar em Deus. 64. Tenho profunda fé no método de jejum particular e público. Sofrer mesmo até a morte, e, portanto mesmo mediante um jejum perpétuo, e a arma extrema do Satyagrahi. É o último dever que podemos cumprir. O jejum faz parte de meu ser, como acontece, em maior ou menor escala, com todos os que procuraram a verdade. Eu estou fazendo uma experiência de ahimsa em vasta escala, uma experiência talvez até hoje desconhecida pela história. 65. Quem quer levar uma vida pura deve estar sempre pronto para o sacrifício. 66. O dever do sacrifício não nos obriga a abandonar o mundo e a retirar-nos para uma floresta, e sim a estar sempre prontos a sacrificar-nos pelos outros. 67. Quem venceu o medo da morte venceu todos os outros medos. 68. Os louvores do mundo não me agradam, pelo contrário, muitas vezes me entristecem. 69. Quando ouço gritar Mahatma Gandhi Ki Jai, cada som desta frase me transpassa o coração como se fosse uma flecha. Se pensasse, embora por um só instante, que tais gritos podem merecer-me Swaraj, conseguiria aceitar o meu sofrimento. Mas quando constato que as pessoas perdem tempo e gastam energias em aclamações vãs, e passam ao longo quando se trata de trabalho, gostaria que, em vez de gritarem meu nome, me acendessem uma pira fúnebre, na qual eu pudesse subir para apagar uma vez por todas o fogo que arde o coração. 70. Uma civilização é julgada pelo tratamento que dispensa às minorias. 71. Sei por experiência que a castidade é fácil para quem é senhor de si mesmo. 72. O Brahmacharya é o controle dos sentidos no pensamento, nas palavras, e na ação. O que ele aspira não deixará nunca de ter consciência de suas faltas, não deixará nunca de perseguir as paixões que se aninham ainda nos ângulos escuros de seu coração, e lutará sem trégua pela total libertação. 73. O Brahmacharya, como todas as outras regras, deve ser observado nos pensamentos, nas palavras e nas ações. Lemos na Gita e a experiência confirmando-lo todos os dias que quem domina o próprio corpo, mas alimenta maus pensamentos faz um esforço vão. Quando o espírito se dispersa, o corpo inteiro, cedo ou tarde, o segue na perdição. 74. Por vezes pensa-se que é muito difícil, ou quase impossível, conservar castidade. O motivo desta falsa opinião é que, frequentemente, a palavra castidade é entendida em sentido limitado demais. Pensa-se que a castidade é o domínio das paixões animalescas. Esta ideia de castidade é incompleta e falsa. 75. Vivo pela libertação da Índia e morreria por ela, pois é parte da verdade. Só uma Índia livre pode adorar o Deus verdadeiro. Trabalho pela libertação da Índia porque o meu Swadesi me ensina que, tendo nascido e herdado sua cultura, sou mais apto a servir a Índia e ela tem prioridade de direitos aos meus serviços. Mas o meu patriotismo não é exclusivo, não tem por meta apenas não fazer mal a ninguém, mas fazer bem a todos no verdadeiro sentido da palavra. A libertação da Índia, como eu a concebo, não poderá nunca constituir ameaça para o mundo. 76. Possuo a não violência do corajoso. Só a morte dirá. Se me matarem e eu com uma oração nos lábios pelo meu assassino e com pensamento em Deus, ciente da sua presença viva no santuário do meu coração, então, e só então, poder-se-á dizer que possuo a não violência do corajoso. 77. Não desejo morrer pela paralisação progressiva das minhas faculdades, como um homem vencido. A bala de meu assassino poderia pôr fim à minha vida. Acolhê-la-ia com alegria. 78. A regra de ouro consiste em sermos amigos do mundo e em considerá-lo integralmente como a família humana. Quem faz distinção entre os fiéis da própria religião e os de outra, deseduca os membros da sua religião e abre caminho para o abandono, a irreligião. 79. A força de um homem e de um povo está na não violência. Experimentem. Sobre a revolução não violenta de Mahatma Gandhi. A não violência é a lei de nossa espécie como a violência é a lei do bruto.
O espírito dorme no bruto e não conhece outra lei senão a do poder físico. A dignidade de homem requer obediência a uma lei mais elevada, a força do espírito. Se o homem apenas percebesse que é desumano obedecer leis que são injustas, a tirania de nenhum homem o escravizaria. Não pode haver nenhuma paz interior sem verdadeiro conhecimento. Para a autodefesa, eu restabeleceria a cultura espiritual. A melhor, mais duradoura autodefesa é a autopurificação. Mahatma Gandhi. Albert Schweitzer diz que Gandhi continua o que o Buda começou. Em Buda, o espírito é o jogo do amor, isto é, a tarefa de criar condições espirituais diferentes no mundo. Gandhi dedica-se a transformar condições existenciais. Mohandas Karamchand Gandhi, esse era seu verdadeiro nome. Gandhi nasceu em 1869 em Porbandar, na Índia. No dia 30 de janeiro de 1948, o homem que recebeu o nome de Mahatma Gandhi, que significa grande alma, foi assassinado por um extremista hindu. Gandhi estava de passagem por Nova Delhi, quando foi cercado por um grupo de seguidores enquanto rezava. Da multidão saíram 3 tiros que acabaram com a vida do líder. O assassino era Nathuram Godse, um hindu radical que acusava Gandhi de enfraquecer o governo indiano, e que seus ideais eram parte de uma conspiração que permitiria que os hindus fossem massacrados pelos muçulmanos. Durante sua passagem pela vida, Gandhi foi preso por diversas vezes e acusado de conspirar contra o governo. Muitas vezes ele jejuou até próximo da morte, não mediu esforços para libertar seu povo da dominação britânica. Durante suas jornadas de jejum e meditação, ele conseguiu convencer seu povo de que a melhor maneira de se vencer uma guerra era consolidando a paz. Gandhi desenvolveu um método de ação social direta, baseado nos princípios da coragem, da não violência e da verdade, o qual chamou de Satyagraha. Considerava que a conduta das pessoas valia mais do que suas conquistas, e a Satyagraha promovia a não violência e a desobediência civil sem violência e com métodos mais adequados para alcançar objetivos políticos e sociais. Ele logo se converteu em líder do movimento nacionalista indiano. Utilizando dos postulados da Satyagraha, Gandhi promoveu e dirigiu a campanha pela independência da Índia, e graças a esses feitos, foi preso diversas vezes. Ele acreditava que era honroso ir para a prisão por uma causa justa. Passou 7 anos na cadeia devido às suas atividades políticas e mais de uma vez recorreu à greve de fome para conscientizar as pessoas sobre a necessidade de renunciar à violência. Gandhi foi, sem sombra de dúvidas, um dos mais respeitados dirigentes espirituais e políticos do século XX. Por meio da resistência pacífica, contribuiu para a libertação do povo indiano do governo colonial inglês, e é honrado como pai da nação indiana.